Jogos de terror todinho. Eu acho que isto já vi, não é? Eu já vi este vídeo, acho eu. Se não for o mesmo, acho que já vi, mas deixa ver. Eu me lembro de... Espera aí. Ok, agora vamos fazer react ao Todinho. Todinho é um personagem. É um canal que eu conheço e gostei desde o início, principalmente por causa da série de animes que ele fazia. Agora, vou ver aqui este vídeo. Eu não me lembro se já vi, mas sim. Vou ter que ir no médico depois desse vídeo. Sem problema, meu querido. Sem problema, meu querido. Não te preocupes, Óbitos. Não sei o que tens, mas as melhoras para ti, no caso. Mas pronto, vamos ver todinho jogo de terror. Eu me lembro de quando eu era apenas um cyber batutinha navegando pelos mares da internet, assistindo vídeos de youtubers jogando jogos de terror. Tinha o Terror Games Bionic, a Play Barbie, o Electronic Desire GE. E cada semana tinha um jogo novo, Amnesia, Slender, Outlast, o jogo do Chaves, Aoni. Aoni era um lixo, mas ele era tão bom. Tinha Slend Tubs, Pesadelo, Five Nights at Fred, SCP-087B, Colina, SCP... Bons jogos, por acaso. Mas esse ninguém tinha coragem de jogar. São bons jogos, na verdade. Este jogo era bué da creepy, meu. SCP. Era tudo muito legal, muito creepy. Era tudo muito novo, os jogos eram experimentais e a maioria eram gratuitos e rodavam em PC cabureco. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que o mercado de jogos de terror, assim como de filmes, se tornou uma grande pilha de bosta. É como se você estivesse numa ilha deserta com umas gostosas, mas ao longo do tempo outras pessoas foram se mudando pra lá e foi chegando muita gente feia, até que chegou num ponto que tem tanta gente feia que você não consegue mais encontrar as gostosas. E ao passar do tempo as gostosas envelheceram e... Peraí, Resident Evil 7 não é um mau jogo. Não é um mau jogo. Eu tenho muito medo de SCP. Eu também tenho muito de SCP, tenho muito medo. Não, por causa do crime eu tenho que ir ao médico. Tu e eu, Bobito, tu e eu. Mas Resident Evil 7 não é um mau jogo. Atenção, foi um jogo que faltou-lhe ali alguma coisa, mas não é mau. Atenção, o jogo não é mau. Lucas, escreva! Por isso, vamos só meter aqui os pontos nos is. Eu não discordo com o que ele está a dizer, que muito jogo de merda veio. É sério, muito jogo de merda de terror veio. Tipo, foda-se. Literalmente, Outlast 2 é uma réplica de Outlast 1 com meia dúzia de coisas a mais. Praticamente. A história é boa, de Outlast. Mas depois tens tipo, jogos que estão sempre a copiar. Estão a entender? Há muito jogo a copiar outro e depois tentam copiar e copiam de forma errada. Resident Evil 7 não é o caso. Resident Evil 7 é um caso diferente. Isso que... Calma, Lucas. Resident Evil 7 foi aquele pormenorzinho que... Eu acho que a história estava boa. Não perfeita. Faltou-lhe puzzles. E faltava-lhe um bocadinho de... build na história. Agora, o Village, eu espero que eles melhorem isso, porque pelo que eu percebi vais ter mais puzzles, a história vai ser muito mais melhorada e eles vão contar coisas do 7 no 8. Por isso, é o que eu acho que vai ser melhor. Não sei... falando sério. Desculpa lá se eu às vezes falo a sério. Lucas, Jesus Cristo! Mas é mesmo. Liga mais pra elas porque elas são velhas. É como... Aqui também tenho que discordar, peraí. Tempo as gostosas envelheceram e ninguém liga mais pra elas porque elas são velhas. Ok, eu não vou demorar, não vou estar a alargar muito neste pormenor aqui, mas isto é mentira. Atenção, muita gente ama jogos antigos. Eu amo jogos antigos. Clock Tower é um jogo muito bom. Silent Hill 2 é um dos meus favoritos de todos os tempos. Este aqui, do qual eu nunca... Acabei de pregar uma passada no microfone, do qual eu nunca me lembro do nome. É muito bom. Vai. É como se 99% dos jogos de terror tivessem saído de uma impressora que criou vida própria e é programada para fazer jogos nos mesmos moldes de mais de 20 anos atrás, porque essa impressora sabe que os critérios para se fazer um jogo de terror são extremamente baixos devido à maioria do público ser casual e só jogar jogo multiplayer bosta de tirinho e cagar nas calças com qualquer porcaria que seja de terror. Nos últimos tempos parece que caiu um meteoro na Terra que veio de outra galáxia, cheio de jogos que parecem ser incríveis nos trailers com gráficos ótimos, mas que na prática são a mesma merda de sempre. Também concordo. Cartinhas estrategicamente colocadas em cima das mesas para descobrir a história, abrir portas, abrir cadeados com senhas para abrir portas, ligar disjuntores para abrir portas, ligar geradores para abrir portas. Ok, peraí. Pra... Mais uma vez vou ter que parar. Ele diz ali, aquela da história, ter cartas para saber histórias, não percebo o que é que o Todinho quer dizer aí.
Mas eu acho que não há stress nenhum em tu teres cartas no mapa para mostrar a história. Pelo contrário. Porque, imaginem, há jogos onde a gente perde imensa história porque não exploramos e não apanhamos essas cartas. E muitas pessoas às vezes perdem essas cartas e querem revoltar a jogar. O que dá rejogabilidade. Agora, a parte dos disjuntores e a parte de abrir portas, hoje em dia é pura verdade. Pura verdade. É que não há outra coisa. É a verdade pura. Cada vez mais é disjuntores para abrir portas, geradores para abrir portas, chaves para abrir portas, e os puzzles meio que falham. Até no Resident Evil 7 existe. Só que lá está. As chaves são em formas de sombras. É só isso. A diferença é essa. Não há puzzle forte no jogo. É só isso. Para abrir portas, encontrar maçanetas para abrir portas, Exato. encontrar fusíveis para abrir portas, também encontrar combustível para colocar em geradores para abrir portas, exato. Fugir de monstrinhos com perseguições scriptadas até você encontrar a próxima porta. Portas, portas, portas. Elas podem ter variações, como passagens bloqueadas por um incêndio. Então você vai precisar encontrar uma válvula para colocar no encanamento e apagar o fogo. Também é verdade. Pode ser que tenha uma passagem bloqueada por madeiras. Então você também precisa de um pé de cabra para solucionar o seu problema. Que tal você esvaziar uma banheira e encontrar alguma merda aleatória que você vai precisar para abrir alguma porta? Também é verdade. Incrível. Nem parece que esses obstáculos são para disfarçar a falta de um objetivo concreto e compensar a extrema linearidade do jogo. Deixa eu desenhar para ficar mais linear, fácil sim. de entender. Aqui é o início e aqui é o fim do jogo. Tem dezenas de obstáculos no seu caminho. Jogo de terror antigo, os puzzles eram mais... Peraí, o jogo de terror antigo, os puzzles eram mais legal porque era mais difícil. Não era só porque era mais difícil. É porque às vezes tu tinhas mais puzzles do que tinhas, se calhar, lutas. Ou pelo menos tu demoravas mais tempo num puzzle do que nas lutas. Hoje em dia tu demoras... Não só nas lutas, mas pronto, eu não quero meter Cyberpunk ao barulho, mas pronto, por exemplo, tu, em certos jogos de terror, tu, nas lutas, tu demoras 20 horas, enquanto tu em puzzles demoras 1 hora. Em 30 horas de jogo, por exemplo. Ou se formos meter em horas normais, 12 horas de jogo, tu tens 8 horas onde tu estás à porrada com monstros e tens 2 horas de puzzles e o resto é cutscenes. Perde um bocado a essência dos jogos de terror. Tu nos jogos de terror, sim, tu deves ter tensão, tu deves ter momentos de terror, deves ter momentos de puzzle e tu deves ter cutscenes e deves ter ambiente. Muitos jogos tiram ambiente para fazerem cenas de luta, ou tiram cenas de luta só para fazerem um ambiente, tiram puzzles para meterem luta em ambiente e fica sempre a faltar. Há poucos jogos onde agarram nestes 5 e juntam tudo. É pormenores. Não há muito a fazer aí. E portões, mas para um jogo de terror isso se chama gameplay. Você se depara com uma porta fechada. Você precisa de uma chave para abrir ela. Então você na minha mente só existe portas para encontrar a chave. Eu vi, Lucas, eu vi. Uma só porta isso. Fechada faltando uma maçaneta e uma porta fechada pelo lado de dentro. Então você verifica as outras portas para encontrar a maçaneta e se depara com um pátio grande com um portão fechado. E agora você precisa ligar um gerador para abrir esse portão. Para não mandar o gerador está desligado pelos painéis espalhados pelo local. Então você precisa ligar esses painéis enquanto o monstro te persegue e depois ligar o gerador e passar pelo portão. Finalmente você encontra a maçaneta da porta, mas a energia do gerador acaba e o portão fecha sozinho, causando um estrondoso barulho, revelando um buraco secreto no chão. Sem opções, você entra no buraco, onde tem um porão com mais portas trancadas. E agora você precisa encontrar fusíveis para colocar no painel de luz igual o elevador, enquanto o monstro te persegue mais uma vez. O mais um é igual a 2. Você encontra todos os Não, é igual a 3. o elevador e sai na porta que estava trancada pelo lado de dentro, que leva pro início do jogo, onde tem a porta faltando uma maçaneta. Você coloca a maçaneta, pega a chave e abre a porta principal. Agora você só precisa repetir isso umas 10 vezes, com algumas variações, até chegar no fim do jogo. Mas não me leve a mal, isso até que era legal. Há 10 anos atrás, antes de ter 500 mil jogos usando literalmente a mesma fórmula do Alone in the Dark, eu acho que isso pode ser descrito como se fosse uma criança que viu uma ideia e entendeu ela totalmente de forma superficial e tenta fazer a mesma coisa sem entender como funciona. E quando ela faz, ela fica feliz porque ninguém repreendeu ela e as outras crianças acharam legal e agora todas as outras crianças vão começar a fazer a mesma coisa que ela fez e a ideia original vai se deturpando cada vez mais até que essas crianças cresceram e começaram a fazer merdas muito maiores sem entender de fato a alma do negócio.
Elas são tão irritantes saltitando por aí, cantarolando as mesmas merdas de sempre, achando que os jogos antigos eram baseados em abrir portas e desconsiderando todo o contexto da época no qual os jogos precisavam ser limitados a uma porta por conta de limitações técnicas e assim naturalmente geravam um recurso de gameplay de encontrar itens para abrir portas e liberar caminhos. E repare que eu disse recurso e não estrutura. Em Resident Evil você tá numa mansão laboratório cheia de zumbis com puzzles para abrir passagens e ei... Ok, você tá numa mansão secreta que é um laboratório. Faz sentido tudo ser trancado a 7 chaves. Em Rule of Rose, você é uma garotinha no orfanato, cheio de crianças... Eis a questão. Ok. Aqui é que ele já me está a perder um bocado. Vamos pensar... Pensem comigo, pessoal. Resident Evil, sim, é uma coisa como uma mansão secreta e tens que apanhar coisas. Então, o que é que isso diferencia o Resident Evil 1 do 7? Resident Evil 1 é numa mansão. No Resident Evil 7 é numa casa onde tu nem sequer tens chaves. Não estou a dizer que o Resident Evil 7 é perfeito, pelo contrário, aquilo está cheio de bugs e cheio de coisas que não deviam lá estar, ou que deviam ter sido feitas e reformuladas de forma diferente. Agora, ele está literalmente a dizer Resident Evil 1 faz sentido, Resident Evil 7 não faz. Óbvio que é a mesma saga de jogo, óbvio que vai ter a mesma estrutura, ou pelo menos eles vão tentar manter a linearidade do jogo, ou seja, Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6... sempre tens alguma coisa que tens que apanhar. O 4 não, e o 5 também não, e o 6 também não, esquece. Psicopatas que criaram uma hierarquia onde quem tá abaixo é humilhado por todas as outras crianças e a protagonista é forçada a encontrar itens pro clube dos aristocratas porque senão ela morre. Logo faz sentido, vai vender itens. Em Amnesia, o protagonista queria ter amnésia. Vi essa merda, fiz-vos à vontade. Ele mesmo colocou cartinhas em locais estratégicos pra ele se lembrar do que ele precisa fazer. Logo faz sentido a história ser contada através de cartinhas. E ok. Explicar o motivo do vai e vem de itens não anula o fato dele existir. Mas você tá desconsiderando que esses jogos têm quase ou mais de 20 anos. O grande problema é repetir essa mesma fórmula batida nos dias de hoje. Mas afinal, sobre o que são jogos Calma, Lhomix. Calma. O importante é dar medo, não é? Pode-se dizer que sim, mas o problema é que esses jogos de merda são mais previsíveis do que as piadas do Whindersson Nunes. Quer dizer, caralho, calma, se você tá num lugar onde tem uma passagem estreita, é óbvio que um monstro não vai... Fernandes. Nani? OG in the house. Oi, Shane, seja bem-vindo, meu querido. Como é que tu estás? Se quiseres juntar-te ao nosso Discord, também agradeço. E se quiseres inscrever-te no meu canal de YouTube, ainda mais... Caralho! Assustei-me, por acaso. Eu genuinamente assustei-me. Vai te perseguir naquela área porque ele não vai conseguir te pegar devido às limitações técnicas. Ok, isso também é verdade. Isso é uma área de loading. Também é verdade. Serve para escadas, túneis ou dutos de ar. Esses lugares são o que você pode considerar como safe zones. E dependendo da forma que o level design do jogo é construído, pode ficar extremamente tosco. Porque se o monstro te perseguir, é só você correr pra safe zone e esperar ele ir embora. E o que os desenvolvedores fazem pra driblar isso é não colocarem monstros perto de safe zones. E isso torna o jogo previsível, porque você sempre sabe onde o monstro vai aparecer. Como touché, verdade. Num lugar maior do que o normal. Logo você entende que um monstrinho vai ficar te perseguindo até você concluir o objetivinho de ligar algum geradorzinho ou coisinha do tipo e sair dali. Que bicho foi da tosco. Este bicho foi bué da tosco, meu. Olha aqui. Chat, olha-me este bicho. Ou coisinha do tipo. Espera aí, calma. Um gerador. Que é esta merda? Espera. Que é este bicho? Ainda bem que você sabe, mas que é este bicho, meu? É uma mão com tetas. Literalmente baseados em abrir portinhas com algumas perseguiçõezinhas scriptadas até você chegar na área maior pro monstro ter liberdade de te perseguir. Nem eu sei, nem eu sei. De hoje com áreas pra salvar o jogo, sendo que eles salvam o jogo automaticamente a cada 5 segundos. E sobre o que a gente tava falando mesmo? Medo? Eu não sei o que você acha disso, mas pra mim autosave é o oposto de assustador. Eu já vi vários jogos que nem são de terror dá mais medo do que essas merdas atuais. Como o prólogo do Metal Gear 5. Aquela cena do massacre no hospital dá medo, cara. Imagina você acordar no hospital depois de 9 anos em coma e uma força-tarefa especial tá massacrando o hospital que você tá e você precisa fugir quase pelado e se arrastando pelo chão. Isso é assustador. Ou que tal a mansão da Rainha Vanessa no Hat in Time? Hat in Time. Aquilo não era pra ser um jogo infantil ou algo assim?
Eu só sei que aquela cena é mais assustadora que 99% dos jogos de terror atuais. Parece que hoje em dia tudo que importa são gráficos e como os gráficos são incríveis. E o Ultra Ray Tracing, a iluminação volumétrica dos caralho do meu ovo da puta que pariu. Isso aqui já não... Ok. Calma, Toddy. Calma. Também é verdade que o que importa hoje em dia são gráficos. Mas calma. Não é bom o suficiente? Isso? Pra mim isso aqui já tá ótimo. Mas é claro, a maquiagem é tudo o que importa, porque é com ela que você vai atrair a grande massa que vai vangloriar qualquer porcaria que tenha um gráfico bonito. Até mesmo se for um jogo de dar voltinha em corredor. Jutsu mete soco na cara do ar. Parem de querer meter-me Jutsu na minha cara. Ok, eu aqui... Não sei. I don't know. É um bocado naquela de... Sim e não. Entendes? O que o Todinho disse aqui é verdade e ao mesmo tempo não é verdade. Depende do tipo de gamers que nós estamos a falar. Porque eu gosto de jogos online. Eu adoro jogos online. Mas eu adoro jogos antigos ao mesmo tempo. E eu adoro jogos novos com gráficos bons de terror. Eu adoro jogos antigos com caralho. Entendem? Depende do que a gente está a falar, porque nós não podemos categorizar. Eu já vou ver os clipes, Lucas, só um segundinho. Nós não nos podemos categorizar como apenas um tipo de gamer, porque senão nós só podemos jogar uma coisa. Quem joga online só joga online, quem joga jogos de terror só pode jogar jogos de terror, quem pode jogar jogos de ação só pode jogar jogos de ação. Não, nós temos os nossos gostos. Entendem? Facção Jäger é a minha sina, o chão com bactéria faz uma faxina. E a minha presa não tem disciplina, maleando bom é maleando sem vida. Se você não é tataka e não venha deixa taquear os tataqueadores. Facção Jäger sempre vai vencer, todo marleano são bando de perdedores. Nego vem querer usar o argumento de que é genocida, mano, só digo vai se fuder. O Eren tá certo, só tá devolvendo aquilo que fizeram no passado, ninguém merece viver.